queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro proposto, Josué, capítulo 1. O tema está no verso 9. E eu queria ler o verso de número 1, o verso de número 3, o verso de número 8 e o verso de número 9. O tema está no verso 8 e verso 9, que diz uma condição para Deus cumprir a promessa. Mas se há uma condição para Deus cumprir promessa, é porque você tem promessa. Aleluia. Agora eu quero te levar a entender por que você tem promessa. E se aqueles que não têm promessa, por que ainda não adquiriram promessa? Então vamos ler o verso 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, verso 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Verso 8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te Prosperarás. não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche os teus olhos nessa noite. Poderoso Deus, unindo a minha voz com o teu Filho que já tem clamado pela minha vida. Agora, na autoridade do teu nome, eu tomo posse deste lugar, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito contrário à ministração da palavra de Deus, eu repreendo agora. Você está impedido de operar neste lugar. Todo demônio que causa sonolência, fazendo a pessoa dormir no início da ministração para não entender. Todo demônio que causa distração, fazendo a pessoa ler a Bíblia em outra passagem que não é proposta, atender o celular e ir lá para fora conversar. Toda a estratégia do diabo, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Poder se assentar. Eu quero ministrar essa mensagem para você em 3 temas. Por que Josué tem promessa? Qual é a promessa que Josué tem? E quais são as condições para que a promessa venha a se cumprir? Muitas pessoas na sua imaturidade ficam buscando a Deus em busca de uma promessa. E quando ela recebe a promessa, às vezes ela relaxa porque entende que se Deus fez a promessa, Ele tem que cumprir, independente do meu posicionamento. Só que as promessas de Deus é feita para quem se posicionou, e o cumprimento da promessa é para quem continua posicionado. Eu vou repetir para você: Deus faz promessa para quem se posiciona de acordo com a sua palavra, mas depois da promessa recebida, Ele continua observando se você continua no lugar da promessa. Então, para eu meditar com você, eu quero buscar alguns detalhes que a gente vê a escolha de Josué e alguns detalhes que fazem com que Josué tenha a promessa. O primeiro detalhe está no verso 1, porque diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. É engraçado que Deus vai dizer assim: olha, Moisés é meu servo, mas eu estou chamando Josué, que é servo de Moisés. Olha, presta atenção no primeiro detalhe que eu quero que você entenda, para que você possa adquirir promessas vindas da parte de Deus. Deus vai chamar alguém que estava servindo alguém. Porque tem gente que quer servir ao Senhor sem nunca ter servido a ninguém. Deus ele vai chamar alguém que já é fiel a alguém. Deus já vai chamar alguém que está trabalhando para alguém. Porque alguém que trabalha para alguém não trabalha para o seu próprio nome. Alguém que trabalha
trabalha para alguém, trabalha como servo fiel. E se você é fiel a alguém, naturalmente vai ser fiel a Deus. Pastor, isso é bíblico? É, porque Deus ele põe no coração de chamar um jovem chamado Davi. E o que esse jovem faz? Esse jovem está servindo ao seu pai, tomando conta de ovelhas. E depois de chamado, vai servir a Saul, porque Deus tem prazer em quem serve. O primeiro detalhe de Deus chamar alguém para fazer algo é que esse alguém tenha servido a alguém. Você serve a sua igreja? Você serve ao seu pastor? Você serve ao seu líder? Porque quem serve alguém vai ter promessa. A Bíblia vai dizer que Deus chamou Eliseu. E por que chama Eliseu? Porque Eliseu serve Elias. E qual é a característica ou a determinação do ministério de Eliseu? É o dobro de Elias. Como é que você vai ter o dobro de alguém que você não serviu? Você imagina que Eliseu não serviu a ninguém. E agora ele diz: Senhor, eu quero porção dobrada de quem eu servi. Mas eu não servi a ninguém. Tem gente que não vai ter ministério, tem gente que não vai ter chamada e não vai ter promessa, porque Deus vai chamar alguém que serve alguém, mas ele não quer servir a ninguém, ele não quer obedecer a ninguém, ele não quer se colocar debaixo da autoridade de ninguém. Todas as vezes que você vê alguém que tem um ministério, a primeira coisa que você precisa saber, para ver se ele tem promessa de Deus, se o ministério vai à frente, é onde ele serve. É a quem ele serve. Então Eliseu vai ter o dobro de Elias. Imagina que ele tem alguém para ser a base. Só vai ter autoridade para ser o profeta que Eliseu é, porque ele estava debaixo da autoridade de Elias todo o tempo servindo. Você quer a promessa de Deus? Quem você serve? Então Deus vai olhar para Josué e vai dizer: eu quero você, porque você era servo de Moisés, que era meu servo. Eu dava uma ordem a Moisés e ficava observando. Parte da execução da ordem que eu dava a Moisés vinha através de você, porque como você era fiel a Moisés, Moisés era fiel a mim, e a minha obra andava. Quem serve não precisa ter nome no cartaz, quem serve não precisa ter estado, quem serve dá para servir. Eu nunca tive departamento. Se era na CIB eu trabalhava, se era no Java eu trabalhava, se era Barroso eu trabalhava, se era coreografia eu trabalhava. Eu estou para servir, você está para servir. A primeira característica que Josué está tendo promessa é porque ele serviu alguém. Êxodo capítulo 17, verso 9. Moisés dá uma ordem a Josué para ir para a guerra. Verso 10. Josué se levanta e vai. Quem serve a alguém, obedece a alguém. Moisés está dizendo assim: olha, eu recebi uma ordem de Deus, e parte do projeto de execução é você que vai fazer. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. O que é para fazer? É para ir para a guerra. Então levanta os homens e vai. Se você é daquele que o pastor pediu para fazer algo, que o líder pediu para fazer algo, você diz: por quê? Por que tem que ser eu? Porque eu não queria isso aí, eu queria o outro. Eu não queria esse departamento, eu queria o outro. Eu não queria tocar guitarra, eu queria trocar bateria. Eu não queria ficar na porta. Ei, quem tem promessa é aquele que não está preocupado com aonde vai ficar. Ele fica aonde precisar. Aonde precisa ele servir. Aonde necessita, conta comigo. Então, quem tem promessa, a primeira característica é que ele serve alguém. A segunda é que ele não tem problema em obedecer. Quanta gente já passou por aqui e está rodando de lugar em lugar, porque ele não consegue ficar em lugar nenhum, porque nenhum lugar é bom, porque todo lugar que ele tem que ficar, ele tem que receber ordem. Só vai dar ordem vinda de Deus quem recebe
recebeu ordem de alguém. Josué agora está no comando. Por que ele está no comando? E Deus diz que é com ele. Porque tinha alguém no comando que ele obedecia. Para receber promessa de Deus tem que ter características. Êxodo capítulo 24, verso 13 e verso 14. Deus chama a Moisés e diz sobre um monte. A Bíblia diz que levanta cedo Josué e Moisés. Ele fala para os líderes 70 que ele derramou a unção e diz: espera aqui até que nós venhamos voltar. O que o texto quer dizer? É que Josué vai subir com ele. Josué não vai ficar lá próximo, face a face com Deus, mas vai chegar mais perto do que ele pode. Sabe por quê? Porque Josué era alguém que tinha prazer em andar com o líder. Sabe qual é a primeira coisa que o diabo quer fazer para dividir uma igreja? Quer botar a igreja contra o líder. Quer botar a igreja contra o pastor. Ele levanta uma ordem. Alguém não tem coragem de falar na reunião que não concorda, mas vai falar em casa. Você não vai ter promessa. Quem tem promessa, tem prazer em obedecer. Quantas das vezes o meu pastor já deu uma ordem que eu, no meu pensamento, disse: eu não faria desse jeito. Mas se fosse para fazer do meu jeito, eu era o pastor. Como eu não sou, é para fazer do jeito dele. Se ele está fazendo certo e errado, não é problema meu, ele vai vir com Deus. Mas quando eu obedeço ao meu líder, eu recebo bênção de Deus. Eu recebo promessa de Deus. Porque tem gente que quer promessa. Tem gente que quer chamado. Mas não tem história com Deus. Deus está te observando. Deus está te analisando. Deus está vendo o teu comportamento. Josué está servindo a Moisés, porque agora é o próprio Deus que vai falar. E eu estou no verso 1 do tema. Josué, Moisés, meu servo, cumpriu a parte dele. Agora eu estou te chamando porque você era servo dele. Oh, aleluia. Como é bom obedecer. Como é bom ser alguém que o pastor pode contar. Quem é bom ser alguém que o líder pode contar. Porque Deus está de olho em você. Deus tem promessa para você. Deus tem chamado para você. Oh, aleluia. Números capítulo 11, verso 29. Deus dá ordem para Moisés para chamar 70 homens e vai derramar sobre a unção. E quando a unção é derramada, a metade não está, ele mais um não está no meio, mas são alcançados pela unção lá na tenda e começa a falar e começa a profetizar. Vem alguém dando um recado e diz: Moisés, olha, eles estão profetizando lá. Josué se antecipa e diz: é para impedir? Deus olha para Josué, Moisés olha para Josué e diz: Josué, tem ciúmes de mim tu? Quem dera todos profetizassem. Você vai reparar que Moisés vai contrariar uma ação de Josué, se antecipando por amor à obra, por amor ao ministério. Mas se você reparar, ele está sendo chamado a atenção. Quem tem promessa não tem problema em ser corrigido. Quem tem promessa não tem problema em ser chamado a atenção. Quem tem promessa no bem da obra, quando ele falha, quando ele erra, quando ele é chamado a atenção, ele continua sendo o mesmo. Tem muito crente que está desviando e perdendo promessa porque não pode ser chamado a atenção. Josué está me dando a lição. Eu vou chamar a atenção de alguém um dia, mas para eu ter autoridade para chamar a atenção de alguém, eu tenho que aprender. Quando me chama a atenção, eu continuar sendo obediente. Você está entendendo por que Josué tem promessa? Você está conseguindo entender porque é uma promessa sobre a vida de Josué? Você está entendendo porque é um chamado sobre a vida de Josué? Deus não escolhe aleatório. Gostei daquele rapaz ali, vou fazer promessa para ele.
Ah, não gostei desse aqui não, não tem promessa, não. Deus, ele começa a corresponder às tuas atitudes. Deus, ele começa a corresponder aos teus posicionamentos. Deus começa a corresponder às suas decisões. Êxodo 33:11. Moisés entrava na tenda da congregação que ele fazia fora do arraial. Todo o povo chegava à porta da sua tenda e Moisés entrava na nuvem da glória de Deus e entrava na intimidade com Deus. E Deus falava com Moisés face a face. Mas continuando o texto vai dizer que Moisés saía da tenda, mas Josué, filho de Nun, permanecia na tenda. Não é porque você tem cargo que você vai buscar intimidade. Não é porque você tem promessa que vai buscar intimidade. Josué não é nada ainda, mas está na tenda da intimidade. Deus está dizendo: não espera receber algo para ter intimidade comigo, porque eu vou chamar quem tem intimidade. Eu vou dar promessa para quem tem intimidade. Eu vou dar promessa para quem tem prazer em estar na minha presença. Eu vou ter promessa quem tem prazer em estar comigo. Ah, pastor, por que fulano tem promessa? Porque quando ele canta o som desce. Porque quando ele prega a glória desce. É porque ele tem intimidade comigo. É porque ele permanece na tenda da congregação. Qual foi a última vez que você entrou na tenda da intimidade? Ei, deixa eu te perguntar, você é daquele que entra na tenda da intimidade ou você é dos de Israel que vê alguém entrar? Porque Deus tem promessa para quem tem característica. Primeiro, ele serve alguém. Segundo, ele obedece às ordens que manda. Terceiro, ele não tem problema de ser corrigido. Quarto, ele tem desejo pela intimidade com Deus. Porque como é que Deus vai chamar alguém com um cargo tão alto que tem que ter um maior número de maior necessidade de intimidade se ele não busca intimidade agora? Ah, quando eu for pastor eu vou orar mais. Não, quando eu for presbítero eu vou orar mais. Quando eu for diácono, quando eu for alguma coisa eu vou. Não. Deus está te chamando para orar agora. Deus está te chamando para intimidade agora. Porque se você não tiver intimidade agora, não vai chegar em lugar nenhum. Você entendeu por que Josué recebe promessa? Agora vamos analisar a promessa que Josué recebe para ver se vale a pena. Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ei, olha para mim. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho um milagre para quem se movimenta. Eu tenho um milagre para quem não gosta de ficar parado. Porque se Deus vai dar para Josué aonde está a planta do pé dele, se Josué diz, olha, eu vou ficar aqui, é aqui que eu vou ficar, é aqui que vai receber. Mas quando Josué dá um passo, Deus está dizendo, estou te dando, outro passo, estou te dando, outro passo, estou te dando, outro passo, estou te dando. Deus está dizendo, eu tenho promessa para quem trabalha, eu tenho promessa para quem se movimenta. Se o pastor não me chamar, o líder não me chamou, não posso. Está precisando de alguma coisa? O que você está precisando? Ei, você está precisando? Ei, no louvor precisa, onde precisa? Porque à medida que você vai dando passo e vai se movimentando, Deus está dizendo, eu estou te dando. Sabe qual é a característica de Deus chamar? Ele sempre chama quem está fazendo alguma coisa. Deus vai chamar o profeta, ele está atrás da 12ª junta de boi. Deus vai chamar Davi, ele estava cuidando das ovelhas malhadas. Deus vai descer
na nação quando está todo mundo entregue ao inimigo, mas alguém chama a atenção dele. Quem é? Juízes capítulo 6. É alguém que está malhando trigo no lagar. O lugar de malhar trigo é na era, que tem espaço, é mais fácil. Joga para cima, a palha voa, fica o trigo. Não, mas se não tem espaço para mim trabalhar, eu não vou trabalhar. Ah, Gideão está dizendo, eu não preciso de espaço. O negócio é propósito. Não dá para malhar na era, eu vou malhar no lagar. Está apertado, mas eu estou trabalhando. Está difícil, mas eu estou trabalhando. Aí o céu começa a se movimentar. Para o valoroso, eu sou contigo. Aleluia! Eu sou bom para quem trabalha. Eu sou bom para quem trabalha. Aleluia! Sabe qual é? Outra promessa que ele faz, ele vai delimitar. Verso 4: desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Você reparou que começa no deserto? Você reparou que a promessa começa no deserto? Porque tem gente que quando começa o deserto começa a dizer, eu não quero mais Deus. Quando começa o deserto começa a dizer, eu não quero mais pastorear. Eu não quero mais liderar, eu não quero mais tocar, eu não quero mais isso, mais aquilo. Ei, a promessa vai se concretizar até chegar na terra prometida, teve deserto. Começa no deserto, mas depois ele diz, tem um rio. Depois ele diz, tem um mar. Sabe o que dá a ideia de mar? É que o limite não dá para visualizar. Verso 5, presta atenção nisso aqui. Estou me caminhando para encerrar. Eu gosto de ministrar meia hora. Comecei 15 para 9, quero até 9h15 no máximo. Se o Espírito Santo dá é com ele. E quando ele faz, ninguém reclama. O verso 5 diz: ninguém se susterá diante de ti por um ano. É isso que está escrito no verso 5. Ninguém se susterá de ti durante um ano. Se fosse para um general de guerra, de batalha, que tem que conquistar um ano de vitória, já não seria ruim. Mas não é essa a promessa. Abaixa só um pouquinho. Eu quero repetir para você. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Vale a pena servir a alguém. Mas por que toda essa graça para mim? Porque você foi humilde para servir a Moisés. Você foi humilde para estar ali, Moisés. Moisés morreu, mas eu estou de olho em você. Você servia na igreja. Não importava para você se estava com o microfone na mão, ou se estava na porta, se estava lavando o banheiro, ou se estava dando a aula da escola dominical. O que você queria era servir. Eu estou de olho em você. Eu tenho promessa com você. O tempo de Moisés passou e agora é o teu tempo. E o que eu estou falando para você é que toda guerra que você entrar, toda batalha, eu vou te dar vitória. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Agora eu vou, para finalizar, eu quero falar sobre as condições. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar. Ei, é condição viver a palavra de Deus. Podem criar toda a modernidade do mundo, pode criar todas essas coisas que nós estamos vendo aí. Para quem tem promessa e quem serve a Deus, ainda é a palavra, ainda é a palavra. É viver a palavra, colocar a palavra em prática. Mas a maioria
Só voltam crendo na promessa dois. Um dos dois é Josué. Quando todo mundo quer apedrejar Moisés, ele rasga a sua veste e ele se posiciona. Ei, foi Deus que fez a promessa, foi Deus que garantiu. Se Deus falou, está falado. Eu continuo crendo na palavra de Deus. Agora, para encerrar, olha o que ele vai falar. Verso 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué tem uma vida de servidão. Josué tem uma vida de se colocar à disposição. E agora tem um chamado. E tem promessas. E qual é a condição? Meditar na palavra. Mas qual tem que ser o efeito da palavra? Está no verso 9. Redobre a sua atenção. Qual tem que ser o efeito da palavra? Não desanime. Esforça-te. E não desanima. O diabo só tem uma estratégia para tirar do centro da vontade quem tem promessa: fazer desanimar. Quando o pessoal não vem com ensaio, a gente quer desanimar. Quando as pessoas não entendem o propósito, não querem contribuir, a gente quer desanimar. Quando aquele que a gente estendeu a mão começa a nos caluniar e falar mal da gente, a gente quer desanimar. Quando alguém começa a julgar a gente pela aparência, dizendo que a gente só faz na obra porque a gente quer desaparecer, tem alguns momentos que a gente diz: então não vou fazer mais nada. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente estava esperando e a gente quer desanimar. Às vezes as promessas não se cumprem e a gente quer desanimar. Mas Deus só tem uma palavra: esforça-te e não desanima. É uma palavra que Deus dá para Josué, que ele vai dizer: tem bom ânimo. Sabe o que mais chama a atenção de Deus? É ver tudo dando errado, mas quem está na frente continua animado. Não vem todo mundo, só vem metade, mas o culto vai ser bom. Não veio nem a metade, vem só 10%, eu não tenho nada com quem não veio. Eu vou prestar o melhor culto para o Senhor. Eu vou dar a melhor adoração, eu vou buscar. Deus olha do céu e diz: olha lá, porque que ele tem promessa. Olha lá porque eu sou ele. Olha lá porque que todo mundo que se levantar não vai sustentar. Ele não desanima. Vou te fazer uma pergunta: você está desanimado? Eu te animo nessa noite, porque a promessa é que quem continua animado, mesmo tendo problema, continua animado. E Deus não engana ninguém na palavra. Ele diz: quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Em outras palavras diz: ó, tu vai passar naufrágio. Olha, tu vai passar por queimadura. Mas eu seguro pela tua mão direita. E digo: eu sou contigo. Por que você tem promessa? Quais são as promessas que você tem? E quais são as condições para essas promessas se cumprirem? Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus.